Olá pessoal, olá amiguinhos, Pedalento no ar, aqui é o Rômulo Micaelsen falando. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico dentro do Zwift, que é uma coisa que deixa muita gente pistola, é uma coisa muito chata mesmo, que é o sandbagging. Tu não sabe o que é sandbagging, cara? Não tem problema, eu vou te explicar. Então, vamos nessa! Cara, tu corre no Zwift, tem coisa mais irritante do que tu tá lá na categoria D, da nossa categoria, cara, a nossa categoria. Categoria D. Tu tá lá, a gente sabe, porque a gente já viu lá no vídeo, tem um vídeo lá no canal Pedalento que ensina como é que saber a tua categoria. Tu já assistiu, né? Pois então. A gente sabe que a categoria D é até 2.4 watts quilo. Tem coisa mais irritante, cara, que tu tá numa corrida e tu tá lá morrendo, 2.4. E aí do nada tem um cara categoria D, passa do teu lado, 5 watts quilo. O cara já correndo lá com a categoria A. Tem coisa mais irritante que isso quando tu chegar lá no final e aquele maldito, aquele miserável, chegou 15 minutos antes de ti e o cara chegou em primeiro lugar na categoria D. Tem coisa mais irritante que isso? Esse é o tal do sandbagging que eu tava falando, cara. Esse é um problema histórico no Zwift. Histórico no Zwift. É um motivo de reclamação assim, ó, toda hora. Pode entrar em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, onde quer que for, cara, sempre tem alguém reclamando, cara. Inclusive vira meme essa questão e é um negócio que o Zwift há muito tempo, eu não vou dizer que se omite, tá? Não é essa a questão, mas eu acho que tem outras questões ainda além do nosso conhecimento que impedem que o Zwift, por exemplo, consiga impedir esse tipo de coisa. Mas foi por causa do sandbagging que surgiu o Zwift Power, que é também um conteúdo que eu já falei aqui dentro do Zwift, que é um site que não pertence ao Zwift. É um site chamado zwiftpower.com. Ele é fora do Zwift e que ele faz o filtro, né, dos resultados da corrida. E a comunidade do Zwift, né, aquelas pessoas que realmente correm sério, elas têm o seu cadastro lá no Zwift Power. E aí vem uma outra discussão que depois a gente vai entrar. Primeiro vamos contextualizar. Então lá nesse exemplo que eu dei antes, desse cara que venceu lá 10, 15 minutos na tua frente, lá que passou voando por ti com 5 watts quilo, ele no Zwift ele ficou em primeiro lugar na categoria D. Mas lá no Zwift Power ele foi desclassificado. Porque o Zwift Power, ele usa um algoritmo lá que ele consegue identificar que aquele cara andou numa potência muito acima da categoria que ele se inscreveu, que é a D. Porque a gente sabe que a categoria D é até 2.4 watts quilo. Então, claro que tu pode passar dessa de 2.4, né? Imagina, tá subindo, vai fazer um ataque. Cara, tu vai chegar a 7 watts quilo, mas tu não vai segurar por muito tempo um watts tão alto. Então lá no Zwift Power, esse filtro que ele faz pela média, por tempos de média. Então ele sabe que mesmo que tu consiga atingir uma potência muito alta, tu ainda está enquadrado naquela tua categoria, coisa que o Zwift não faz. Então lá no Zwift Power ele identifica que tu está numa categoria muito mais alta. E esse é um dos principais problemas dentro do Zwift. E aí tem outras questões que abrangem isso. Primeiro, daqui a pouco, cara, não a pessoa que tá fazendo isso, ela não tá agindo de má fé, ela não tá sendo desonesta, ela não tá fazendo isso por querer. Daqui a pouco o setup que ela usa tá desregulado. Daqui a pouco ela, por não conhecer, por não ter assistido o vídeo do Pedalento lá que explica como saber a tua categoria, talvez daqui a pouco o cara se inscreveu na categoria errada, entende? Daqui a pouco é isso que acontece, o cara não agiu por má fé, é o equipamento dele que tá mal configurado, como é que se diz, calibrado, sabe? Tem tudo isso, mas tem sim as pessoas que na cabeça delas, talvez tu fale assim, não é questão assim, não, eu vou lá pra roubar. Na cabeça dela, ela pensa assim, não, eu vou lá na categoria C ou na D porque eu tenho mais chances de ganhar. Sabe, muitas vezes é essa a mentalidade dessa pessoa. Só que as pessoas não têm a mínima noção de como isso estraga a corrida de dezenas de outras pessoas. Porque tu não tá na tua categoria certa. E isso é sandbagging.
E aí, agora, né, o Zwift já está testando, tem alguns eventos oficiais já que eles estão testando o recurso de anti-sandbagging. Que consiste isso, tá? Tu te inscreveu em tal corrida, te inscreveu na categoria D, tá? Que é o continuar no nosso exemplo lá. Só que tu não é D, tu é A, por exemplo. E o Zwift automaticamente, online, vai identificar se tu tá colocando potências muito mais altas, né? Se eu não me engano, acho que o Zwift usa parcial de 3 minutos, eu acho que pra classificar isso, não lembro, mas enfim, não quero entrar em questões técnicas, mas sim em questões morais nesse vídeo. Enfim, daí eles identificam lá no meio da corrida que tu tá inscrito na tua categoria errada, daí eles colocaram lá o que eles chamaram lá, até o Zwift Insider, né, que fez uma matéria bacana lá que eles chamam de Cone of Shame, né, que é o cone da vergonha, que vai ser um sinalzinho, um cone verde do lado do teu nome, então todo mundo vai saber que tu te inscreveu na categoria errada, ou sei lá, que teu equipamento tá mal configurado, mas enfim, tá errado, tem coisa errada. Então, obviamente, aqueles caras lá não vão, por mais eles vão conseguir continuar na corrida, né? Por enquanto funciona dessa forma, tá? Nesse beta que eles estão fazendo em alguns eventos, o cara consegue concluir a corrida, mas ele não aparece na relação final lá, na classificação geral, enfim, da corrida, ele não vai aparecer nos resultados finais. Muito menos lá no Zwift Power, porque é óbvio que o Zwift Power já fazia isso aí, ó, há muito tempo. Ainda não vamos conseguir resolver esse problema, porque, querendo ou não, o Zwift ainda não vai ser um Zwift Power da vida, né, onde ele faz esse filtro e tudo mais. Qual que seria a grande jogada, eu acho, que o Zwift para poder começar a melhorar essa questão aí? O Zwift ele tem como saber as parciais que tu tem. Tua parcial de 3 minutos, como é aquele exemplo que eu sugiro que seja lá, segundo pelo que eu li, seria mais ou menos isso. Ele sabe tua parcial de 5 minutos, ele sabe tua parcial de 20 minutos. Então, com base nisso, ele poderia já, a inteligência do Zwift já poderia já te classificar numa categoria. Tu já ter isso lá, com base no teu peso e tudo mais. E aí, quando tu for te inscrever numa corrida, tu só consegue te inscrever na tua categoria ou acima. Por exemplo, se o teu Zwift identificou que tu é um C, tu só consegue te inscrever na C, B e A. Na D tu não vai conseguir te inscrever, porque ele sabe que tu já passou desse tempo, tu vai dar um sandbagging nos teus amiguinhos. Entende que pra mim seria o mais lógico? Rômulo, mas daí os caras vão baixar o peso. Claro que vão fazer isso, mas daí é o cara mal intencionado. O Zwift nunca vai conseguir se proteger dos caras mal intencionados. Talvez nem o Zwift Power consiga, cara. E aí é que vem o ZADA. O ZADA, que é o Zwift Accuracy and Data Analysis, que é, na verdade, uma brincadeira aí com o departamento antidoping da UCI, aquela coisa toda. Mas eu tô brincando porque isso só aplica, na verdade, para usar. Enfim, era só uma brincadeira para descontrair. Então a gente tem muitos problemas para se preocupar, na verdade, e a gente acaba sempre caindo nas pessoas, na desonestidade das pessoas e tudo mais, né? Que daí a gente também já entra em outra seara que eu não quero entrar. Mas de qualquer forma, tem o tal do Zwift Power, né, que a gente já comentou, que a comunidade sempre considera aquele lá como sendo os resultados finais. Só que tem um problema do Zwift Power. Não é todo mundo que tem inscrição lá. Então, como é que eu vou considerar aquele lá como sendo o resultado final se, sei lá, 50% das pessoas que correram não tem conta no Zwift Power? Tem gente, e a gente sabe que agora, por causa dessa condição que a gente vive hoje, por causa da pandemia e tudo mais, tem muita gente que nem conhece, nem sabe que existe o Zwift Power. Então, como é que eu vou considerar os resultados do Zwift Power como sendo os resultados oficiais, se a gente sabe se, cara, existe já um cálculo que eu estava até vendo no Zwift Power esses tempos. É uma matéria até bem antiga, tá? E eu acho que agora esses números devem ser muito maiores, porque na época não tinha pandemia ainda. E, sei lá, cara, tinha corrido lá que os caras fizeram um levantamento lá, 70% das pessoas não tinham
inscrição no Swift Power, e a gente está falando de uma época onde teoricamente tinha bastante gente, aquela coisa toda, mas não tinha tanta gente, principalmente novato, por causa da pandemia. Então imagina hoje quanto deve ter, como é que a gente vai considerar o Swift Power como sendo, né, digamos, o centralizador oficial das nossas corridas, se a maioria não tem conta lá. Como é que a gente lida com isso? Como é que o Swift vai lidar com isso? Eu acho que essa questão do sandbagging, infelizmente, a gente é uma coisa que a gente vai ter que conviver e torcer para que pelo menos o anti-sandbagging do Swift se aplique logo para todas as corridas, para a gente poder pelo menos ter ao vivo lá, para poder saber quem não está de acordo, né? Não está na categoria correta. De novo, tem toda aquela questão que o cara pode baixar o peso lá, e a gente sabe que todo mundo faz isso, cara. A gente sabe que todo mundo baixa o peso, isso aí vira meme em tudo que é lugar. Mas de qualquer forma, cara, tem todo o trabalho do cara desonesto, né? Da desonestidade de ir lá alterar o peso e tudo mais. Então a gente sabe que vai diminuir igual. Entende? Vai diminuir essa questão do sandbag, porque pelo menos a gente vai conseguir filtrar aquele cara que nem eu falei, o cara que não tem muito conhecimento sobre categoria, ele vai ser filtrado, ele vai começar a se ligar, ele vai assim, pô, por que é esse cone? Primeiro, né? Porque primeiro ele não sabe o que é, ele vai assim, pô, o que é esse cone verde? Aí ele vai pesquisar e ele vai chegar na resposta dele, então tem que calibrar o rolo. Aí ele vai lá e vai calibrar o rolo. Então a gente vai conseguir filtrar essas pessoas que, como eu falei, elas não são desonestas, e aí, infelizmente, a gente vai ter que lidar com os desonestos ainda, e aí isso daí é uma questão que daqui a pouco o Swift vai conseguir, lá no futuro, quando a gente menos espera, vai conseguir resolver essa questão para nós. É essa discussão, o pensamento do dia que eu queria deixar hoje aqui para vocês sobre sandbagging. Vocês aqui são honestos porque vocês adoram simulação, vocês adoram a gamificação do Swift, e eu tenho certeza que todo mundo aqui que acompanha o meu canal e que corre no Swift, tenho certeza absoluta que vocês não fazem esse tipo de coisa e vocês ficam pistola quando vocês veem esse tipo de coisa, com pessoas desonestas que estão andando a 5 watts/kg. E tu na categoria D? Isso é um absurdo. Isso tem que acabar. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Bons treinos e esteja bem.